Bom dia, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. O tema de hoje será Idade Média e antes de começar a aprender sobre esse tema, vamos ver onde a Idade Média se localiza na linha do tempo da história mundial. A Idade Média, ela está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, ou seja, algum acontecimento ali no final da Idade Antiga proporcionou que a Idade Média começasse. Algo ali no final da Idade Antiga foi importante para a gente entender o início da Idade Média. E é isso que nós vamos ver agora. Se vocês forem parar para lembrar, a nossa aula anterior foi sobre o Império Romano. E aqui eu peço para vocês nunca assistam uma aula assim do nada. Vejam sempre qual foi a aula anterior, porque uma aula se liga com a outra. Então, a de hoje é a Idade Média, a anterior é Império Romano, justamente porque Império Romano tem tudo a ver com o início da Idade Média. Vocês sabem que o Império Romano ele tem aqueles três períodos, a monarquia, a república e o império. O império é a parte final do Império Romano e é lá naquela parte, na parte do império, que Roma vai atingir o seu melhor período, vai ser o momento de maior extensão territorial do império, mas também vai ser no império que Roma vai entrar em crise. Então, no seu período imperial, Roma acaba entrando em crise, sofre uma série de ataques dos povos germânicos e aí o Império Romano vai se desfazer. A partir desse momento, nós vamos ter o surgimento de um outro modo de vida, de um outro modo de sociedade. Pensem comigo. Imagina que você é um romano que vive em uma cidade romana, é comerciante ou é artesão, é trabalhador ali em uma cidade romana. E aí do nada você ouve falar que a cidade vai ser invadida pelos povos bárbaros, pelos povos germânicos, que os povos germânicos estão invadindo o Império Romano e que eles vão chegar roubando, vão chegar saqueando, vão chegar tocando fogo em tudo. O que é que você faz? É claro que você foge. Eu fugiria que nem doida, sairia correndo e ia me esconder para o mais longe possível dos povos bárbaros. Então é isso que acontece no final da Idade Média. Quando Roma está em crise e ela sofre as invasões dos povos germânicos, a população de Roma foge. Erros de gravação. A população de Roma foge para bem longe da cidade, que é o campo, e lá no campo ela vai se refugiar com quem conseguir proteger essa população. Ou seja, ela vai se refugiar com um dono de terras, com um grande fazendeiro, com um senhor que tem um exército. E aí essa pessoa vai chegar lá pedindo ajuda, pedindo refúgio. Vocês acham que o fazendeiro ia aceitar ajudar todo mundo de graça? É claro que não, ele vai falar assim, tudo bem, eu te ajudo, eu te protejo das invasões dos bárbaros, mas em troca você vai ter que trabalhar para mim. E aí que começa a relação entre o senhor feudal e o servo. O servo é aquele romano que veio fugido da cidade para se esconder no interior, para se esconder no campo. E o senhor feudal é o dono de terras que tem o exército, tem um certo poder e consegue proteger esse romano fugido da cidade. Há uma troca. O senhor feudal oferece proteção e terras para essas pessoas que fugiram de Roma e essas pessoas, como não tem nada a oferecer, elas oferecem trabalho. Elas vão pagar esse senhor feudal por meio de trabalho. E é essa relação entre senhor feudal e servo que vai durar durante toda a Idade Média, certo? Quando você pensar em Idade Média, você vai pensar automaticamente em senhor feudal e servo. Quem é o servo? É aquele romano que veio de lá da cidade de Roma, fugindo da crise econômica, fugindo das invasões bárbaras e foi se tornar servo de um senhor feudal lá no campo. A partir do momento que os bárbaros invadem o Império Romano e ocupam o Império Romano, não vai mais existir Império Romano. A partir das invasões bárbaras vai se iniciar um novo período na história da Europa. Aquilo que antes era o Império Romano vai passar a ser a Europa feudal, certo? Que vai ter esse sistema do senhor feudal e do servo. Tudo bem até aí? E aí, durante o feudalismo, você vai pensar algumas características desse período.
O feudalismo ele é bem marcante. As características que eu vou dizer aqui para você, você vai aprender rapidinho. Veja só. Primeiro ponto importante, como estava organizada a sociedade europeia, que antes pertencia ao Império Romano. O Império Romano era a Europa e a Europa era o Império Romano, porque o Império Romano dominava grande parte da Europa. Agora que não existe mais Império Romano, como é que vai ficar? Vai ficar cada um por si. Cada senhor feudal vai proteger suas terras, vai ter seu castelo, vai ter seu exército e vai proteger seus servos. E assim a Europa vai se dividir em vários feudos, ou seja, várias grandes propriedades de terra que tenham senhor feudal com seus servos. É assim que vai funcionar. Você vai imaginar o continente europeu e esse continente europeu cheio de pedacinhos, cheio de propriedades de terra. Cada propriedade de terra é de um senhor feudal que tem vários servos. Cada senhor feudal faz sua lei, organiza a sua propriedade da maneira que ele quer, certo? E aí os germânicos, onde é que eles entram nessa história? Os germânicos, eles vão construir os seus reinos em cima daquilo que sobrou do Império Romano. Então, o que sobrou do Império Romano, eles vão construir os seus reinos ali em cima, certo? Então, os feudos, eles vão acabar sendo dentro desses reinos. Porém, os senhores feudais, eles vão ter a autonomia de decidir o que acontece dentro do seu feudo. Os reinos são uma coisa, os senhores feudais e os seus feudos são outra, tá? Porém, esses feudos ficam dentro desses reinos germânicos que estão se formando em cima do que era o antigo Império Romano. Esses reinos, eles vão eles vão existir durante algum tempo, mas depois de um determinado período, esses reinos eles vão acabar sumindo porque eles vão ser dominados por reinos mais fortes. Um exemplo é o reino dos francos. O reino dos francos era um simples reino germânico, mas ele vai acabar conquistando territórios, ele vai acabar conquistando outros reinos germânicos e fazendo um reino germânico grande. De novo, no início eram vários reinos germânicos e depois os francos vão subir, vão ganhar poder e eles vão conquistar os reinos germânicos que eram companheiros dele, tá? E vão fazer um grande reino franco. Isso é uma característica importante. Também é importante lembrar que na Idade Média tinha uma instituição que tinha bastante poder, muito poder de influenciar na política, de influenciar na economia, de influenciar no pensamento. Essa instituição era a Igreja Católica. Lembra que Jesus Cristo surgiu lá na época do Império Romano e desde lá as ideias dele vêm ganhando cada vez mais seguidores. E nisso a Igreja Católica, que é o centro das ideias de Jesus Cristo, vai se fortalecer bastante e vai ser uma um personagem, na verdade, de grande influência na Idade Média. A Igreja Católica ela vai influenciar no modo como as pessoas enxergam a vida, no modo como as pessoas vivem, certo? Na época da Idade Média também vão acontecer as cruzadas. O que são as cruzadas? São grandes expedições que foram geralmente financiadas pela Igreja, foram organizadas pelos papas, e essas expedições elas tinham um objetivo, que era conquistar a Terra Santa. O que era a Terra Santa? Terra Santa é aquele local onde surgiu Jesus Cristo, onde nasceu Jesus Cristo, onde viveu Jesus Cristo. Nessa época da Idade Média, a Terra Santa ela era dominada por outros povos, um povo que a Igreja Católica não gostava. Então a Igreja Católica fez as cruzadas com o objetivo de retomar o controle sobre aquele lugar que é tão sagrado para a Igreja, que é o local de nascimento, o local de vivência de Jesus Cristo, certo? Aí eu coloco um pouquinho de maldade na cabeça de vocês. Não pensem as cruzadas apenas como uma forma de reaver esse território que era da Igreja, apenas como uma forma de a Igreja pegar essa Terra Santa. Não era apenas isso. Com as cruzadas, a Igreja também conquistou territórios, conquistou terras, conquistou produtos, conquistou o comércio. Então, o principal objetivo, a justificativa das cruzadas era reconquistar a Terra Santa, mas por trás a Igreja também tinha interesses comerciais, interesses em terras, tá? Interesses em posses, em bens. Perfeito?
Na época da Idade Média, eu também vou ter a peste bubônica ou peste negra, tá? Que é uma peste que veio do Oriente, ali da região da Ásia. Ela veio através do rato, no meio daquelas rotas comerciais que eles faziam, que eles iam pegar produto na Ásia, traziam para a Europa, e aí no meio das mercadorias vinham ratos. Porque vocês sabem que lá naquela época o modo de tratar o alimento, os produtos, não era da mesma forma como é hoje. E a gente está falando de Idade Média, isso é cerca de 1000 anos atrás, 700 anos atrás, certo? Então vinham ratos acompanhando as mercadorias. Junto desse rato vinham pulgas, e essa pulga ela vinha infectada, certo? Por essa bactéria, uma bactéria. A pulga vinha infectada pela bactéria e através da pulga essa bactéria se espalhou pela Europa e matou 1/3 da população europeia. Tia, eu não tenho noção, o que é 1/3? É, digamos assim, se a população da Europa era 3 milhões de pessoas, significa que a peste bubônica matou 1 milhão de pessoas e deixou 2 milhões vivos. Era uma doença muito devastadora que se tornou muito contagiosa. Tá? Foi um período bastante difícil para as pessoas da Idade Média, ainda mais porque nessa mesma época eles começaram a viver uma crise nos alimentos, uma crise econômica e tudo mais. A peste bubônica e a crise econômica vai ser um momento, digamos, de decadência da Idade Média, e isso só vai se aprofundar ainda mais com o ressurgimento do comércio. Pensem o período da Idade Média como um período em que as pessoas ficavam muito voltadas para o campo. Então, tudo funcionava ali dentro dos feudos, entre os senhores feudais, entre os servos, entre um servo com outro servo. Para aquelas pessoas não tinha tanta importância a cidade, o comércio, certo? Mas a partir do momento que a gente tem avanços na produção de alimentos, que eles conseguem produzir mais, que eles conseguem ter um excedente para vender, eles conseguem ter uma sobra para vender, o comércio vai começar a ressurgir. E quando o comércio começar a ressurgir, as cidades vão começar a ressurgir. Quando as cidades começarem a ressurgir, pessoas saem do campo para ir para a cidade. Isso se chama êxodo rural. Nós vamos ver uma inversão. Se lá no início da Idade Média as pessoas saíram de Roma, da cidade, foram para o campo para se refugiar, agora, com o ressurgimento das cidades e do comércio, elas saem do campo para ir para a cidade, certo? Elas vão lá nesse novo momento do comércio romano. Uma coisa importante é que lá no campo também acontece, no campo e na cidade, acontecem várias revoltas dos camponeses. E isso dá a entender que o sistema feudal ele já entrou em decadência. Ninguém mais já aceita esse sistema do senhor feudal e do servo. Então, quais são os fatores que vão fazer com que a Idade Média chegue ao fim? Peste bubônica, tá? A crise dos alimentos, a crise econômica, o ressurgimento das cidades e do comércio, que vai fazer com que as pessoas saiam do campo e vão para a cidade, e as revoltas dos camponeses, certo? E aí esse fim vai se consolidar quando no ano de 1453, os turco-otomanos conquistam a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. Tia, mas a senhora falou que não tinha mais Império Romano. Como é que a senhora está falando de Império Romano agora, no final da Idade Média, se o Império Romano foi lá do início da Idade Média? Sim, gente, não existia o Império Romano ali da Europa Ocidental, mas o Império Romano ali da Europa Oriental continuou existindo ao longo de toda a Idade Média. Pensem da seguinte maneira: quando Roma entrou em crise, lá perto de acabar, os imperadores decidiram dividir Roma. E aí a última divisão acabou sendo a divisão ao meio. Ficou o Império Romano do Ocidente, que é onde ficam os países Portugal, Espanha, França, Alemanha, e ficou o Império Romano do Oriente, que é aquela parte mais para perto da Ásia, certo? Que é onde fica a Turquia, esses países assim. Então, no final do Império Romano, ele se dividiu em dois. O Império Romano que foi invadido foi o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou lá,
como se nada tivesse acontecido. O Império Romano do Oriente continuou funcionando, continuou tendo comércio, não teve tanto essa questão do feudalismo, nem dos feudos, não sofreu com as invasões germânicas. Então, a gente tem que pensar que o Império Romano que ruiu, que acabou, foi o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou acontecendo. E ele só vai deixar de existir no ano de 1453, com a invasão dos povos turco-otomanos, do povo turco-otomano, certo? Esse é o marco que a gente utiliza para dizer que a Idade Média realmente acabou. Mas ela acabou junto com todos esses processos que eu estou falando para vocês. A crise, a revolta dos camponeses, a peste bubônica, o renascimento das cidades. Só que dentro da história a gente precisa ter um marco para dizer que um período acabou. E o marco escolhido para finalizar a Idade Média foi a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, o domínio de Constantinopla pelos turco-otomanos. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, eu sei que a Idade Média é um assunto longo, o vídeo ficou longo, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas eu tentei ser o mais sucinta possível. Qualquer dúvida, falem comigo no meu PV, tá? Estou aqui disponível para vocês. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, toda vez que vocês não tiverem na escola, vocês precisam assistir as videoaulas e fazerem as atividades, tá? Quando vocês estiverem na escola, vocês não precisam fazer nada que está no grupo, mas quando vocês estiverem em casa, no dia que vocês estão fora do presencial, vocês precisam estar acompanhando as atividades do grupo. Isso vai contar pontuação para vocês e, mais importante, isso vai contar conhecimento. Aqui a gente está fazendo essas videoaulas para vocês estudarem, então vocês precisam assistir e valorizar e perguntar e questionar e fazer as atividades, tá bom? É isso. Beijo, tchau.